Olá, somos a Casa de Oração e Estudos, o Rei das Matas, trazendo mais um pouco de conhecimento que tanto nos auxilia no nosso processo evolutivo. Então, meus irmãos, o vídeo de hoje é a parte 2 do vídeo resposta de nossa irmã Vanessa, né? Que ela deixou essa pergunta no vídeo sobre como surgem as linhas de trabalho na Umbanda Sagrada. Ela fez a primeira pergunta que eu respondi no vídeo anterior, né, sobre o campo mediúnico do médium. E a outra pergunta é a seguinte: outra questão interessante seria uma explicação sobre as linhas que trabalham com o médium. Elas seriam escolhidas por algum motivo? Então vamos lá. Minha irmã, é o seguinte, a espiritualidade em si, né, tem o trabalho mediúnico em todo o globo terrestre, né? Então, o que a gente pode dizer em relação a essa sua dúvida, né? Alguns sim, nada é linear, né? Não podemos afirmar de forma definitiva que algo seja, por exemplo, todo espírito que trabalha com médium já foi seu familiar. A gente não pode afirmar isso, né? Porque algumas vezes o espírito desencarna numa situação de prova e expiação muito grande, ele se perdeu durante o processo de encarnação, desviou para o caminho que não deveria ter desviado, e muitas energias negativas o envolveram e ele desencarnou dessa forma. Lógico, claro e evidente que ele vai se encontrar em uma região umbralina. Nessa região umbralina, ele vai estar sendo amparado, né, pelos espíritos que ali trabalham, né? E algumas vezes, senhores Exus, senhoras Pombagiras, vão ir em socorro, em auxílio desses espíritos, né? Mas vamos supor que fosse um espírito que errou, mas não errou tanto assim. Acabou indo parar no umbral por uma situação de consciência mental. Mas tem total condição de ser despertado e conseguir o auxílio espiritual e trabalhar isso espiritualmente nele até que ele consiga alcançar em um momento, ou que ele venha reencarnar novamente, ou que ele possa auxiliar em alguma casa religiosa. Então, esse espírito, ele foi auxiliado, vamos colocar isso, ele foi auxiliado por um Exu a pedido de um preto velho, por exemplo. Então, esse Exu auxiliou e quando já estava pronto para seguir o seu caminho, né, esse preto velho veio buscá-lo para levá-lo para uma colônia espiritual. De lá, né, ele vai continuar auxiliando ele, vai ingressar ele, né, num tratamento espiritual e depois, quando ele já tiver condição, ele vai ser levado para começar o trabalho espiritual. E quase sempre na falange desse que o auxiliou, que o resgatou, né? Então, se foi o preto velho que resgatou, ele provavelmente vai auxiliar esse preto velho, se ele tem méritos para isso, para trabalhar como um preto velho. Mas vamos supor que ele não tenha méritos para trabalhar como um preto velho, mas foi o preto velho que o socorreu, né? Mas ele não tem méritos, ele vai trabalhar na linha, na falange de trabalho que aquele Exu que o auxiliou a pedido do preto velho o iniciou, né? Auxiliando ele ali, então ele vai ingressar na falange dele. Isso seria algo em relação a atitudes negativas, né, e tal. Mas algumas vezes existe sim a possibilidade de um espírito mentor nosso ser um espírito familiar, né? Mas isso não é regra, como também não é regra o exemplo anterior, né? Então, assim, qual o motivo
para ser escolhido, né? Os guias que vão trabalhar na nossa coroa. O motivo é o motivo mais ligado às nossas necessidades espirituais para o nosso processo evolutivo. Então, eu necessito trabalhar com um guia tal, né? Esse guia, porque todos os médiuns na Umbanda trabalham nas 7 linhas de Umbanda. Então, todos incorporam todos os espíritos assim das 7 linhas. Espírito da linha de Pai Oxóssi, né, baianos, pretos velhos, herês, ciganos, pombagiras, exus, todos os médiuns trabalham nas 7 linhas, com todos os espíritos que trabalham nas 7 linhas, tá? Então, se caso existe a necessidade de eu estar aprendendo a ser mais ordenada, mais direcionada na lei, eu vou estar trabalhando muito forte com um espírito que venha nessa energia muito forte de Pai Ogum, que é o pai da lei, do trono da lei. Então, provavelmente eu vou ser filha de Ogum, ou talvez eu tenha um espírito que está na minha coroa para trabalho comigo, que esse espírito seja um espírito muito ligado à linha de Ogum, né? Ou se for um espírito que precise ser mais criador, ser mais gerador de boas atitudes, boas palavras, bons pensamentos, né? Que seja mais meigo no amar, no falar, né? Então, eu posso vir uma filha de Iemanjá, por exemplo, ou ter uma cabocla da linha de Iemanjá, né? Então, é de acordo com a necessidade kármica, a necessidade para o processo evolutivo que são escolhidos esses guias. Agora, caso haja necessidade, né? Caso haja necessidade de ter um espírito familiar auxiliar aquele médium, se eles tiverem esse merecimento, vai ser permitido pela justiça divina e a lei maior. Então, assim, nada é linear. Não podemos dizer que seja regra ser assim ou ser da outra forma, tá? Então, assim, que a gente consiga entender, né, que se temos a oportunidade de ter um orixá de frente, que tenha uma ligação com o nosso preto velho, né? E se a gente tem um caboclo na linha, por exemplo, de Mãe Obá, que é a linha do conhecimento, mas que traz muito forte a verdade, né? Tem que ser um médium que seja muito verdadeiro, é um médium mais rígido, né? É um médium que traz uma energia muito mais forte, né? E aí tem o caboclo Teme Terra, que vem muito na linha de Mãe Obá, né? E assim vai. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer essa nossa irmã, né? E também talvez esclarecer a dúvida de alguns, né? E peço aí que, se caso tenham mais dúvida, deixem nos comentários. Para aqueles que ainda não são inscritos no canal, se inscrevam, né? Compartilhem, deixem aqui o seu joinha, o seu gostei, ajudem o canal a espalhar, né, o conhecimento de Pai Oxóssi a todos os nossos irmãos em humanidade. Meu saravá fraterno a todos, axé.